satisfação ter vocês aqui por esse canal novamente. E quero te perguntar aqui. A que voz você tem ouvido? Por que voz você tem se deixado levar? Tem se deixado influenciar? Que tipo de voz, de repente, tem sussurrado no seu ouvido, né? Na sua mente? Você tem deixado entrar no seu coração? Que tipo de voz é essa? É a voz da mídia? É a voz das influências de uma forma geral? Né? É a voz de alguém, às vezes, não muito confiável, que às vezes pode dar algum tipo de conselho que não seria apropriado para você? Que tipo de voz você tem ouvido? A que tipo de voz você tem dado atenção nos dias atuais, nos tempos atuais, durante o decorrer da sua vida? Que tipo de voz é mais importante para você? Quando eu falo aqui o termo voz, pode ser no contexto das coisas que você dá força, que você dá mais atenção, que você fixa mais o seu olhar, o seu objetivo, né? Mas também pode ser outros tipos de vozes. Tudo aquilo que é agradável ao nosso coração nós vamos guardar. Aquilo que é agradável aos nossos olhos nós vamos sempre fixar o nosso olhar, nós vamos manter a visão focada naquilo. Aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, nós sempre vamos querer ouvir. Na mídia secular, as pessoas gostam de ouvir músicas que elas adotam, que elas gostam, que é agradável ao seu ouvido, aquela melodia bonita, né? Assim como também no meio cristão, aquele hino, aquele louvor que vai ocupar lugar no seu coração, na sua mente, que vai ser agradável ao seu ouvido, que você vai ver que aquela melodia, aquele louvor, aquele hino, está falando diretamente com você, diretamente com o seu coração. Mas enfim, ao que você tem dado ouvido durante a sua vida? E essa pergunta aqui vale, né, para todas as classes sociais, vamos colocar assim, cristãos, não cristãos. O termo aqui não tem uma exatidão. Mas para o que você tem dado ouvido? Ao que você tem dado mais importância? O que você retém de melhor quando você ouve? E ao que você tem dado mais atenção? Qual é a voz que é mais importante para você? É sobre isso que nós vamos falar aqui brevemente. Imagem na tela aí para você, é sobre esse verso aí que nós vamos refletir aqui. E nós vamos fazer a leitura aí para você. Acompanhe comigo. Está em Hebreus capítulo 4, verso 7. Que fala assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então vamos repetir novamente essa passagem aí. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Então, antigamente, Deus falava através dos profetas, né? A sua mensagem era levada através dos profetas para falar a uma nação, a um determinado povo, sobre os possíveis juízos que ele ia levar para aquele povo ali mediante sua desobediência. Então, caberia àquele povo obedecer ou não. E sempre havia uma prenúncia, né? Uma sílabazinha com duas letras. Se.
vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo, vocês, aquela nação, aquele povo obteria da parte de Deus o favor, os benefícios, as bênçãos. Caso eles não ouviam, daí haveriam os castigos, as advertências proferidas através dos profetas. Então havia sempre uma condição. Tinha que partir deles, daquele povo, daquela nação. Só que nos tempos atuais, nos dias de hoje, de um pouco mais de 2000 anos para cá, Deus falou e fala através do Filho. E esse Filho é Jesus Cristo. Então esse Filho, Jesus Cristo, veio para trazer a sua mensagem, palavras de ensinamento, de advertência, de inspiração, para que as pessoas observem e reflitam sobre a sua vida, o seu viver diário. Importante observar que aqui nessa palavra tem também um pronome reflexivo, que mais na parte final ele fala, se hoje. Então indica que nem sempre, infelizmente, as pessoas vão ouvir, vão dar atenção, vão ouvir essa voz. De quem? De Deus. Então aí que entra uma questão de oportunidade. Nem sempre a oportunidade que de repente você, que as pessoas podem ter hoje, de repente vai ter amanhã, vai ter semana que vem. Então se hoje, se você ouvir, não perca a oportunidade, ouça a voz de Deus. Daí você poderia perguntar, mas como que é a voz de Deus, meu irmão? Como que é a voz de Deus? Como que seria essa voz? Aí podemos conjecturar, podemos refletir, analisar, comparar a voz de Deus através de uma mensagem que é ministrada direto ao seu coração, através de uma rede social, através de uma pessoa, de um irmão que está lá no púlpito lá, do templo, da igreja, ministrando, falando para você, através de uma pessoa que de repente vai falar alguma coisa que naquele dia você está passando, naquela semana, por um determinado tempo. Há várias formas de Deus falar com você, através daquilo que Ele criou, do ambiente, das coisas que Ele criou, lá no Gênesis capítulo 1, lembra? Vê lá. Então há várias formas de Deus falar com você, mas principalmente, através da palavra dEle, que muito tem a nos ensinar, com a palavra perfeita e eficaz, ao qual nessa palavra está revelado a pessoa de Jesus Cristo, o Filho que nos fala hoje, que fala com você, essa voz que fala com você. E o tempo é hoje. Esse hoje, ele está sempre atualizado. O termo hoje está sempre atualizado. Se há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, essa palavra, hoje, se ouvirdes a sua voz, seria atualizada. Seria como hoje. Se hoje você ouvir, se semana que vem, se o mês que vem, se o ano que vem, se daqui 10 anos, esta palavra continuará sendo hoje. É uma palavra atual. Significa que você não pode ter tempo a perder. É a oportunidade que muitas vezes as pessoas têm para poder abraçar aquilo ali. Ouvir, se atentar. Que voz é essa? Como que é essa voz? É a voz mais perfeita, mais importante que você pode dar atenção. A voz que vai agradar o seu ouvido. A voz que você pode focar o seu olhar, a sua visão. A voz que você pode guardar no seu coração. E sempre manter o foco nela. Que vai inspirar você. Que vai fazer com que você reflita sobre o seu andar, a maneira de observar os caminhos que você tem a andar. Lá em Isaías, capítulo 30, 21, Isaías, profeta Isaías aí, fala assim: se vocês andarem para a direita ou para a esquerda, eis que os teus ouvidos, ouvirão a voz. Este é o caminho, andai por ele. Então a voz indica sempre o melhor para você. Apocalipse 3:20,
lembrei que agora, por que não dizer Apocalipse 3:20? Aquela famosa passagem. Se hoje, vocês, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei e ele comigo. Aí, falando da voz novamente. Então, quem é essa voz? Que contexto está essa voz? Como é essa voz? Como eu coloquei para você anteriormente, basta que você observe em que sentido que está essa voz. Essa voz fala com você de diversas formas possíveis, mas lembrando que ela é sempre agradável aos seus ouvidos. Então hoje, meu amigo, meu irmão, não endureça seu coração não. Como eu falei anteriormente, o ser aí, nessa passagem, fora da passagem, é um pronome reflexivo. O sujeito, a pessoa, ela que decide, ela que tem a ação sobre si mesma. Esse ser indica isso. Como no passado, que falei ainda há pouco, havia sempre essa pronúncia do ser. Então tinha uma condição, as pessoas, o povo nação tinha que ter uma ação, tinha que partir deles. Então, Deus, Ele disponibiliza, Ele coloca para as pessoas as oportunidades. Basta que elas aceitem ou não. E aceitando, o benefício vai ser delas. Vai obter o quê? Salvação, comunhão, paz, transformação. Amém? Então observe aí que tipo de voz você tem ouvido, para que tipo de voz você tem se atentado. E guarde isso aí nos seus pensamentos, no seu coração. A cada dia aí, durante a sua rotina, durante o seu dia a dia. Ok? Esta palavra que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. E até a próxima mensagem, aqui por esse canal, por essa plataforma. Amém? E até a próxima.